E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Bebeto Tramontini trazendo uma mensagem, trazer um ensino, uma visão mais espiritual sobre fé nesses dias. Eu creio que vai ser de muito proveito e para você que vai estar assistindo isso aqui por através de vídeo, creio que vai ser bastante instrutivo. Então a gente tem aquele conceito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que a gente não vê, mas muitas pessoas estão na igreja, sabem o conceito de fé, mas não conseguem aplicar o conceito de fé. Vamos analisar as duas fontes que elas foram colocadas na Bíblia lá no começo, desde o Gênesis, lá na época da criação, onde Deus colocou as árvores, e todas as árvores eram boas para comer e agradável aos olhos, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal também era boa para comer e agradável aos olhos e dava entendimento. E tinha a árvore da vida que tinha a sabedoria, essa era próprio Jesus estava ali, né? A fonte de tudo. E o homem optou por comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e passou a raciocinar as coisas e aprender o que é bem e o que é mal a partir do conhecimento do bem e do mal e não do discernimento espiritual do bem e do mal. Então, a partir daí nós vemos duas fontes. Nós temos de um lado a vida que é o próprio Deus. A vida vai produzir amor, e o amor, a partir do amor nós vamos ter a paz, a serenidade como frutos, e a fé. A fé atua pelo amor. Está em Gálatas 5:6. E nós precisamos entender isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, diz que ainda que a gente tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada disso vale. Então a gente precisa compreender bem essa fé que atua pelo amor. E a vida aqui, desse outro lado aqui nós temos a morte, que vai gerar o medo, que vai gerar a ansiedade aqui no nível da fé. A ansiedade é a preocupação, e a ansiedade e a preocupação, o engano das riquezas, vai produzir exatamente o contrário da fé, vai sufocar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir pela palavra de Deus, e a ansiedade e as preocupações vêm por uma preocupação com o futuro. Lembrando que a fé é uma coisa que ainda não aconteceu, ela é um acontecimento futuro. Então, na verdade, a fé é ver a circunstância adversa, uma circunstância de treva, de escuridão, ver já essa situação com olhos de luz, ver com a luz de Deus, a luz de Jesus nessa situação, já vê ela como vencida. Então nós temos várias situações mostrando, e quando você começa a olhar para os estudiosos da mente, as pessoas que são grandes autoridades, eles começam a estudar a Bíblia e muitos deles se converteram porque veem em Jesus a perfeita manifestação em reação a emoções que trariam situações adversas. Então esses estudiosos da mente, pessoas que compreendem, eles ficam admirados de ver como Jesus deu uma resposta emocional perfeita às situações adversas. Então é essa resposta às situações adversas que mostram o nosso caráter em Cristo e mostra como nós estamos crendo e usando a nossa fé para produzir em nós uma transformação na mente e uma mudança completa, um coração trocado. Deus disse: tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne, porém o meu espírito dentro de vós. Deus está dizendo isso de uma forma que diz assim: eu porei, não é que pode ser que possa, ele diz que colocaria. Então, quando nós passamos a andar crendo naquilo que Deus diz de uma forma
incontestável, nós vamos compreender muito melhor aquilo que se passa em relação à maneira da gente pensar a vida e a maneira da gente ver as situações de adversidade. Então, se nós vimos que num lado está a vida e no outro a morte, aqui vai ter o amor, aqui vai ter o medo, aqui vai ter a fé, e aqui nós vamos ter as ansiedades e vamos ter as preocupações. Nós vamos ver aqui você vai ter nas adversidades, nas ansiedades e preocupações, nós vamos ter aqui Marta, e aqui na fé, ouvindo, parando para ouvir Jesus, nós vamos ter Maria, e assim a gente vai vendo e compreendendo as situações. Então, na verdade, andar em ansiedade, preocupação, ira, andar dessas formas, isso acaba prendendo o nosso espírito. Por quê? Porque essas coisas são pecados, e a gente, quando anda preso em pecado, não consegue liberar tudo aquilo que Deus escreveu para que seja liberado através da fé. Então nós precisamos andar da mesma forma como Jesus andou, e aprender a pensar nas coisas do alto. Aí Jesus, em Filipenses capítulo 4, ele diz assim: sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Vamos juntar com 1 Pedro capítulo 5, lançando sobre ele as ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E aí, voltando para Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E logo abaixo ele vai dizer: pense nas coisas do alto, naquilo que é de boa fama, naquilo que é de acordo com Deus. Ele fala 3, 4, 5 coisas ali que nós devemos pensar. E se Jesus pede para a gente amar Ele, o mandamento de Deus, para amar com todo o coração, toda a alma, toda a força e toda a mente. Então significa que nós podemos amar Deus com parte do coração, com parte da alma, com parte da força e com parte da mente. Então, no Novo Testamento, como há uma mudança no coração, como Deus troca o coração, e a mente ela vai trabalhar para realizar os desejos do coração. Então, quando a mente começa a operar para trabalhar os desejos do coração, ela pode estar a serviço do Espírito quando o nosso coração está transformado, buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus. Então, quando em Atos dos Apóstolos, Jesus disse: não saiam da cidade, mas fiquem ali até do alto serem revestidos de poder. E Atos 1,8 diz: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunhas, minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e em toda a terra. Então nós temos aqui o Espírito Santo vindo nos revestir para testemunhar e nos dando a condição de poder andar segundo Deus falou. Então, quando o nosso espírito está livre, a mente a serviço do Espírito, não preocupada. Quando tem uma situação de adversidade, os olhos da fé já vão fazer com que essa situação seja olhada com luz e ver já ela como vencida pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, e essa luz manifestada de uma forma simples como vitoriosa. Porque quando existe uma situação de adversidade, essa situação de adversidade normalmente é uma situação de escuridão, uma situação de trevas, uma situação que não tem uma definição clara. Quando nós não olhamos com olhos de luz e não olhamos com os olhos do Espírito, o que você vai fazer? Vai fazer com que a gente baixe a nossa maneira de pensar por uma frequência, vamos dizer assim, mais baixa. E aí o que vai gerar isso? Uma preocupação e uma ansiedade quanto ao futuro, e isso acaba por matando, sufocando a fé e, por consequência, a palavra de Deus. E aquilo que fala na parábola do semeador, que sufoca a palavra de Deus, se você for ver o conceito de sufocação, é morte por asfixia, falta ar, e a palavra não vai produzir. Então nós temos agora uma situação que, à medida que a gente compreende e começa a ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A gente começa a ouvir a palavra e orar aquilo que a gente crê. Quando a fé é aplicada àquilo que a gente crê, nós juntamos os dois ingredientes para que essa fé funcione. Quer dizer,
se temos uma crença em alguma coisa, mas não colocamos fé, essa crença não produz resultado, ela vai ficar como algo incipiente dentro da nossa mente que não produz. Já quando a gente crê em algo e aplica a fé nisso, tirando aquelas coisas que falamos agora há pouco, a ansiedade, a preocupação, a ira, as coisas que são consequências da queda ainda, isso vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a fé não tem nada a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, árvore da vida. Então aqui nós aplicamos a nossa fé a uma situação vista pela luz, você vai ter uma fé com resultados, uma fé com obras. Isso vai trazer frutos e o Espírito vai começar a produzir. Por quê? Porque o Espírito que estava preso, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais como funciona essa prisão do Espírito que está chaveado, isso precisa ser liberado para que a fé funcione, a fé seja uma fé ativa, uma fé dinâmica, uma fé que produz resultado, produz milagre, produz transformação, produz avivamento e manifesta a glória de Deus. Até o próximo. Em nome de Jesus.